Oi, gente, voltei eu aqui para falarmos sobre gastrostomia ainda. Um assunto muito complexo, muito vasto e tenho pensado em fazer alguma coisa com esse assunto, porque eu vou escrevendo, é muita coisa, muito detalhe. Mas isso é uma próxima fase. Eu quis trazer aqui para vocês a parte técnica de tudo o que aconteceu. Para vocês entenderem, né, como foi esse passo a passo, na prática mesmo. Arthur desceu para o centro cirúrgico depois de toda a consulta com o anestesista que ele faz no quarto, quando eu falo sobre a sensibilidade dele anestésica e ele verifica todas as vias para ver como proceder caso aconteça alguma coisa. E foi tudo muito bem, muito bom. Desceu ao centro cirúrgico. Ele ficou 20 minutos no centro cirúrgico, mais ou menos. E o cirurgião me mandou uma mensagem para dizer que isso tinha acabado, que estava tudo bem, que o Arthur já tinha acordado e que ele estava liberado. Desci para buscá-lo, ele subiu sorrindo, tranquilo e muito acordado, e isso já me deixou com o coração em paz, porque esse era meu grande medo. Tem umas questões de vocês sobre anestesia no Arthur, eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso, né? O porquê dessa sensibilidade toda. Mas enfim, ele subiu, ele estava super bem. Eu fiquei pouco tempo no hospital por conta da pandemia, então eu tive pouco acesso a informações ali. Mas o que eu fiz antes, né? A minha programação incluiu a consulta de um nutricionista. E essa consulta ela aconteceu logo depois, né, da cirurgia. Então eu já tinha tudo preparado para não passar esse perrengue, né, de sair do hospital sem saber o que fazer. E aí no hospital eu tive algumas orientações, né, rápidas, fiz alguns vídeos, mas a gente acaba aprendendo tudo na prática. O Arthur saiu da cirurgia com uma sonda PEG, né? Aqui no Brasil eles usam essa sonda para fazer essa primeira colocação. Argumentei por que não já não sair com o bottom, né? Porque é muito mais prático. Mas a resposta que eu tive aqui é que aqui não vende esse kit, né? Que já faz e já coloca o bottom. Que lá fora teria, mas aqui não. E não teria empecilhos, até porque nos Estados Unidos é feito assim, de já sair com o bottom, né? Coisa que a gente escuta muito por aqui, que precisa esperar cicatrizar, essas coisas. Então isso é uma questão realmente nossa, porque lá fora isso não acontece. Mas o Arthur saiu com essa sonda PEG, que é uma sonda fixa, né? É uma sonda compridinha assim, bem parecida com essa, tem esse clamp também. Ela só tem duas saídas aqui, eu vou botar uma foto para vocês olharem. Ela tem duas saídas ao invés de uma, e na ponta ela tem um disco flexível, né? Ao invés de ter um balonete, ela tem um disco flexível. E essa sonda ela fica fixa, né, na barriga. Não tem como a gente tirar como a do bottom, né, que tem um extensor, que é esse aqui, para lavar, né? Ela é fixa. Então a gente precisa ter muito cuidado com a higiene dessa sonda. A sonda, ela aqui no Brasil é trocada mais ou menos a partir de 3 meses, né, pelo bottom. Então, se você fizer e colocar a sonda, já pergunta ao seu cirurgião quando você pode agendar a troca pelo bottom. Isso é importante, já deixa tudo alinhado também. O ósteo, né, o buraquinho que ele abre na barriga, ele tem uma medida, assim como a profundidade também tem outra medida. E essas medidas, elas existem. Elas podem ser tiradas para que a gente coloque um bottom no tamanho perfeito. O bottom precisa ser perfeito. Eu tive grandes problemas com vazamento por causa de bottom grande. Então, bottom não tem que vazar, não pode vazar. Porque o Arthur, por exemplo, entrou em mal epilético porque não estava recebendo os medicamentos, porque vazava, porque o bottom era grande. Então, fiquem atentos às medidas. Peça para o cirurgião tirar a medida. Né? Tem como ser tirada a medida perfeita para pedir o bottom perfeito. Outra coisa, o ósteo, quando ele é recente, ele faz umas feridinhas, né? Porque ainda é sensível, tem uma carnezinha que teima em sair para fora, que é o granuloma, que a gente chama de granuloma. Esse granuloma, ele é normal, ele acontece, ele demora, né, a ir embora. O do Arthur eu chamava até de filho. Deixa eu cuidar do meu outro filho aqui. Então,
vai levar aí uns 6 meses e eu sei que você vai ficar agoniado com aquilo dali, mas aquilo, quando você menos esperar, aquilo dali já era, acabou. E a ferida já fica, ó, perfeita, sequinha, maravilhosa. A limpeza ali é bem básica, água e sabão no banho, lavava aquilo dali, ó. Durante o dia, no início pelo menos, sorinho para limpar mais vezes e deixar aquilo dali sequinho. Costumo usar uma pomada também, para evitar o atrito do bottom na pele. Uso também uma gaze ali em volta para evitar tudo isso. Os cuidados que a gente aprende, né? Ou no dia a dia, ou com alguém, ou no hospital eles passam pra gente. Então você vai aprender também esses cuidados, ele é importante para manter longe, né, as bactérias, longe de infecções e cicatrizar legal. As trocas do bottom, ela é feita no mínimo 6 meses e em até 8 meses mais ou menos. Eu acho que é isso, ele saiu com a sonda, depois, ele saiu com a sonda em novembro, em fevereiro a gente colocou o bottom. Tive esse problema de colocar um bottom maior, por isso que eu tô falando com vocês. Já peçam essa medida perfeita. Depois que trocamos, usamos, vou mostrar pra vocês. Esse daqui foi o bottom que o Arthur botou primeiro. É um bottom que não tem tampa, ele é um bottom super prático, super simples, que eu amei, que não fabrica mais, eu fico triste. Ele é de cogumelo, olha, ele coloca alongando o bottom, você tira da barriga e depois bota. Não é tão simples como o de balonete, né, que esse aqui. Esse é super simples de tirar e botar. Esse não é tão, mas ele é ótimo, muito bom. Um bottom maravilhoso. Esse foi o primeiro que o Arthur usou, agora o Arthur tá com esse. Esse é muito mais sensível, né? Mas eu vou ver se eu trago outros vídeos para falar, né, individualmente desses dispositivos, porque eles têm as suas particularidades e a gente precisa falar sobre isso. Mas aí o Arthur tá com esse bottom agora, desde a última troca, e tá tudo bem, né? Nas limitações dele tá tudo bem, tudo tranquilo. O wash dele tá lindo, vou mostrar para vocês. E acho que é isso. Teremos muitas dúvidas ainda, porque é um assunto muito longo, mas isso já traz uma tranquilidade e um conhecimento para você, quando tiver essa indicação, quando tiver com a cirurgia marcada, já saber, né, o que seguir. Uma outra coisa, vou contar uma história aqui da troca da sonda PEG, aquela sondinha que é fixa, pelo bottom, por esse bottom. Eu levei o Arthur para trocar no consultório do cirurgião. E quando eu cheguei lá, eu perguntei para ele, doutor, você vai anestesiar o Arthur para fazer essa troca? Porque eu não imaginava como ele ia fazer essa troca de uma sonda fixa por um bottom em consultório. E eu perguntei, você vai anestesiar o Arthur? Como vai ser essa troca? Aí ele falou assim para mim, Márcia, você acha que ele vai ficar desconfortável? E eu disse, não, até porque o Arthur é muito resistente, né? Eu acho que é bem possível dele dar risada. E aí ele falou, não, então eu não vou anestesiar, vou fazer só uma local. Minha cabeça, né, engrenagem girando, mas... E não perguntei, né. E aí ele falou, você quer ficar aqui? Eu falei, tá. E aí eu falei, como que você vai fazer? Deitei o Arthur na maca, ele, Márcia, eu vou puxar. Aí eu falei assim, o quê? Chega a me dar arrepio até hoje. Você vai fazer o quê? Eu vou puxar aquela sonda presa na barriga, que a gente tem o maior cuidado e carinho para não acontecer nada, não deixa a criança botar a mão, esconde. Ele disse para mim que ia puxar. Aí eu falei assim, pensei melhor, vou esperar lá fora. Quando eu dei meia volta, ele falou assim, Márcia, já tirei, isso aqui é normal, esse é o procedimento. E aí ele me mostrou que a sonda, me mostrou o disco dela, né, na ponta, um disco flexível, muito molinho, que na puxada, super tranquilo, aquilo me aliviou o coração, mas eu não esperava ser daquele jeito. Daí ele foi, botou o bottom e tudo bem, deu uma sangradinha bem pouca, mas tudo tranquilo. Mas era uma coisa que eu não imaginava e não se fala sobre isso, né, com a gente. E eu levei um susto e eu queria deixar esse relato para vocês porque isso pode acontecer com alguém, se for dessa maneira, numa troca em consultório e vocês puderem, né, estar ao lado do filho, vão passar por isso. Então já fiquem aí prevenidos.
Mas é tudo bem, deu tudo certo, tudo tranquilo, nada aconteceu. E o Arthur tá aí maravilhoso com o bottom dele até hoje. E é isso, eu queria trazer esse relato, essa parte técnica, para vocês anotarem, né, as coisas, alguns tópicos importantes, né? Nutricionista antes, medida certa do bottom, muito importante para não ter vazamento, não acontecer nada, nem abrir mais o ósseo. E que mais? A troca do bottom, a limpeza, a ferida, acho que é isso. E como vocês sabem, estou eu aqui à disposição. Estou bolando algum material que seja mais prático, demonstrativo para vocês. Vou ver se eu consigo, tá nos meus planos, mas eu acho que isso já abre aí um pouco o caminho, tá? E qualquer dúvida, sabem onde me encontrar, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau.